Nesse dia, permita ao Padre fazer uma reflexão um pouco diferente. O centro da minha vida e da sua é Cristo, mas vou falar um pouquinho, porque gosto muito da primeira leitura de hoje, um pouquinho do que percebi na caminhada da minha vida. E quando eu comecei a estudar psicologia, eu me lembro bem que eu me assustava, e de espanto mesmo, porque muitos psicólogos e grandes pensadores, e que são quem forma a nossa cabeça até hoje, como Freud, por exemplo, esse pessoal, e eles pegaram a lei da física e aplicaram à mente. Então diziam assim, sabe a lei básica da física para nós? Causa e efeito. Se eu derrubar essa vela, não vai flutuar, ela vai cair no chão. Então essa causa vai gerar essa consequência. E aplicaram à cabeça das pessoas isso, como se nós funcionássemos desse jeito, a todo ser humano. Então eu me espantava, porque alguém que dizia assim, o meu maior espanto é quando o professor falava assim nos cursos que eu fazia, dizia assim: olha, se essa pessoa, ele abusa sexualmente de uma criança, é um pedófilo, por exemplo, é porque ele foi abusado na infância. E isso era muito complicado de eu entender, que como que alguém que sofre uma violência pode reproduzir a violência? Não parece que há uma coisa fora da lógica? Parece que é uma coisa que não tem muito sentido. E comecei a olhar pesquisas, e tantas pesquisas que dizem a mesma coisa. Se o menino nasce num lar de pais separados, ele vai ser provavelmente uma pessoa que vai se separar da sua esposa quando casar. Nossa, um dia eu li numa revista científica. Um dia, alguém aqui é filho de pobre ou é pobre? Tem uma boa notícia para você: vai continuar sendo pobre. E eu falo, meu Deus, mas como que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que isso pode ser? E o pior, que eu comecei a olhar na realidade, e é verdade. Quando logo eu comecei a atender pessoas muito cedo, desde seminarista já atendia pessoas. E quando pegava um abusador, é verdade, quando você vai na raiz da história dele, ele tinha sido abusado por alguém. Há muitos, quando você olha as estatísticas sociais, você vê que crianças que nascem em lares pobres continuam pobres por muito tempo, até que quando um pobre fica rico, vira notícia. E eu falava assim, mas olha, essa conta, ela ainda não fecha. Não pode ser uma causa e efeito, como se nós tivéssemos com um destino determinado a viver certas coisas e pelo qual nós não podemos fazer nada com aquilo. E aí foi quando eu fui estudando outras linhas psicológicas, como a logoterapia, por exemplo, e claro, fui entendendo, isso não é o mérito de entrar aqui agora, mas o que eu quero dizer é justamente o que está na primeira leitura de hoje. Uma mulher chamada Ana não podia ter filhos. E vocês sabem que no Antigo Testamento era muito comum a poligamia. Então era casada com um marido que tinha duas mulheres. Penina, que era sua rival, esposa, podia ter filhos. Por isso era mais amada. Essa mulher botou o joelho no chão e começou a rezar, até que você sabe bem que Deus deu a ela um filho, que é esse menino, Samuel, que é chamado na primeira leitura. Ela ficou tão feliz com aquilo que ela leva o menino ao templo. E diz assim: olha, Senhor, pela graça que o Senhor me deu, eu dou o meu menino, para que ele viva entre os sacerdotes, e para que ele seja uma pessoa consagrada a Ti. Mas Ana dá seu filho para um sacerdote falido.
e não financeiramente, fracassado. Eli, esse homem da linda leitura de hoje, era um sacerdote fracassado, e que continuou por muito tempo fracassado. A religião teve muitos problemas com a administração sacerdotal de Eli, e que você pode ir lá ler essa história em 1 e 2 Samuel. Mas esse menino cresce numa situação de fracasso, de um povo que estava destinado ao fracasso. E aí um dia, dormindo no templo, acontece isso que está na primeira leitura. Deus fala com o menino. Olha, isso é muito importante, porque nas Sagradas Escrituras Deus fala com o sacerdote, no Santo dos Santos, no templo de Israel. Ele nunca falava com outra pessoa, comigo, com você, com outra pessoa comum. Nunca. Deus nunca falava com alguém comum. Ele só fala. Inclusive, se você estudar o Antigo Testamento, você vê que ele entra com uma corda amarrada, porque era tão perigoso a presença do Senhor, que o sacerdote entrava, era o único que entrava no Santo dos Santos. Ele era puxado por aquela corda se ele morresse na presença de Deus, porque ninguém podia entrar lá para tirar se acontecesse alguma coisa com ele. Só o sacerdote. E Deus fala com aquele menino. E aí Deus fala: Samuel, Samuel, e o menino levanta-se, vai até o sacerdote e diz assim: Senhor me chamou, Eli? E é interessante, né? Deus tem modos de falar diferente com cada um, né? Com São José ele falava por sonhos, com Jeremias ele falava pelas sensações, com Samuel e Moisés falava pelo ouvido. Eu não sei como Deus fala com você, mas comigo também tem seu jeito de falar, porque cada um é cada um. Porque Samuel vai lá, escuta a voz, pergunta para Eli, e ele volta a dormir. Tem uns aqui que se vai lá e fala assim: o Senhor me chamou, ele diz não, então ele falou: então arreda para lá que eu vou dormir aí com você, que eu não volto mais aqui nesse lugar não. Mas ele escuta a voz. De repente, olha quem entende, o sacerdote entende a situação e diz para ele assim: olha, é o Senhor que está falando com você. O que é mais interessante é que Eli sabe o caminho, é saber o caminho. O problema é o que você faz com o que você sabe. E às vezes nós todos sabemos muitas coisas, e tivemos muitas oportunidades na vida, estudamos muito, sabemos muito, mas talvez não fazemos nada com isso. E é aqui que mora o grande problema. E Samuel, que não só escutou a voz de Deus, soube o que fazer com aquilo. E uma casa destinada ao fracasso, Samuel soube gerir essa casa de uma maneira tão esplendorosa, porque sabia o que fazia com aquilo. O problema não é se a pessoa foi abusada ou não. O problema não é o que aconteceu na vida da pessoa. O problema não é se ela nasceu pobre. O problema não é uma questão social. O problema é o que nós fazemos com isso. O que eu e você fazemos com o que nós sabemos, com o que nós temos, com o que nós somos. Esse é o grande problema. Olha o que aconteceu na vida desses apóstolos do Evangelho de hoje. André e Simão, Pedro, souberam ouvir a voz de Deus. E não só ouviram, mas souberam seguir a voz de Deus. A sua vida, como diz a segunda leitura, o seu corpo é templo de Deus, do Espírito Santo de Deus. O seu corpo foi criado para Deus e é de Deus. E por isso, e quando São Paulo fala corpo, infelizmente na nossa cabeça vem logo questões de imoralidades sexuais, mas não é só isso. O corpo significa tudo aquilo que eu tenho, os membros, tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo que eu sou. E o que é que eu faço com tudo isso que eu tenho? O que é que eu faço? E aqui está o grande segredo. E na minha vida eu vi curas e curas de pessoas que souberam não só viver do passado, das coisas que aconteceram com ele, do que eu nasci assim, e aí romperam a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela.
Só vi pessoas crescerem quando elas souberam escutar a voz, mas souberam o que fazer com aquilo que elas escutaram, ou com aquilo que elas tiveram de condições com o que elas nasceram. Então elas viveram de verdade, se curaram de verdade, porque não pararam no passado, na prisão do passado que é. E a voz de Deus, e eu tenho plena certeza, Deus faz assim. Tem um plano para cada um. O chamado de André e de Simão é especial para eles, mas eles têm, Deus, a liturgia de hoje coloca o chamado de Samuel, o chamado desses homens hoje, para dizer que ele tem um chamado também para você, e que você precisa descobrir, ouvir a voz, seguir a voz, e ao mesmo tempo saber entendê-la e viver com ela. E não só fechar os ouvidos e ficar preso ao passado, das circunstâncias, daquilo que nós nascemos, porque nós nascemos assim, porque vivemos assim. Que Deus te ajude a sempre discernir essa voz. Deus fala com você de maneira diferente como fala comigo, mas que você saiba sempre escutar essa voz e procurar ouvir a voz de nosso Senhor. Um instante de silêncio. Entregue a Deus a sua vida, e que nessa Santa Missa permita Deus falar com você, agora na oração eucarística, na Sagrada Comunhão. Permita que Deus fale ao seu coração.